Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho então sobre isso, como a gente faz para proteger o nosso emocional, né? Como é que funciona essa questão de proteger o nosso emocional? É importante a gente entender, tá? Primeiro, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui com vocês, assim, primeira coisa, que às vezes quando a gente fala sobre proteger, aquela coisa assim, não é o outro que te ofende, é você que se ofendeu, essas frases. Eu não vou usar essa frase clichê aqui, você já deve ter ouvido isso demais, então chega de falar isso, sabe? Você tem que aprender a ignorar o que o outro está dizendo. Você tem que entender que o que o outro está falando não é verdade. Você tem que pegar. Você já não ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram esse tipo de frase? Você tem que ignorar, que você tem que ser, porque a pessoa fala para você, tem que entrar por aqui, você tem que ser forte e papapá. Sabe essas frases? Cara, vamos lá, né? Ninguém tem espírito de barata, entende? Você não tem sangue de barata, a pessoa vai te falar as coisas e é tipo como se nada acontecesse. É óbvio que se uma pessoa começar a te ofender, aquilo vai te afetar, gente. Não tem saída, entendeu? Aquilo vai te afetar, aquilo vai te acionar. E o que é afetar? Vai direcionar afetos. Tratamento de silêncio, mas explodo às vezes. Então, por quê? Porque é o seguinte, você não tem sangue de barata. Se alguém começa a te tratar mal, começa a te xingar, começa a te agredir, por exemplo, começa a fazer violências psicológicas que podem ser feitas de maneira de piadas, né? Então, se eu falar para vocês falarem agora um pouco das violências que vocês sofrem, por exemplo, tratamento de irrita qualquer um, pô, né? Então, porque a pessoa começa a te ignorar, assim, e muitas vezes começa a te ignorar por uma coisa que você não está errada, entende? Em exigir. Então, assim, não dá para seguir essa linha, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, que, por exemplo, vou dizer isso para vocês, dessa coisa, toda vez que vocês ouvirem isso na internet, principalmente, você tem que aprender a ignorar, que não é o que o outro fala, mas é você que se ofende, é o seguinte, a pessoa chega e fala o seguinte para você, né? Você é um idiota, por exemplo, alguém me chama de idiota. Eu não me acho uma pessoa idiota, então eu posso olhar para essa pessoa e falar assim, ignorar ela. Mas o fato de ela me chamar de idiota é uma ofensa. Ela está me agredindo e ela está fazendo um ato ofensivo. O fato dessa pessoa estar fazendo um ato ofensivo contra mim independe da forma que eu respondo, porque o ato que ela está fazendo é ofensivo. Entendeu? Não interessa a minha resposta. A pessoa está cometendo um ato. Agora, como eu respondo, diz da minha história. Sim. Por exemplo, se eu acredito que eu tenho dúvidas referente à minha capacidade, pode ser que aquilo me ofenda mais, pode ser que aquilo me ofenda menos, pode ser também que eu fique assim, cara, como é possível? Que coisa mais sem noção de me dizer, como é que tu me diz uma coisa dessa? Entende? Isso vai depender da minha história, da história de cada um. Mas não tira o fato de que a pessoa foi ofensiva comigo, gente. Senão a gente vai jogar tudo para nossa conta, entendeu? Não é assim que funciona. Não dá para jogar tudo para nossa conta, como se a gente fosse a pessoa errada, entende? Nós somos as pessoas erradas que, sei lá, que tem os seus traumas infantis e tudo mais, né? Então é importante a gente entender essa diferença, tá? Essa primeira diferença que é muito importante, é fundamental. Entendido até aqui, é as duas coisas. Então, é a nossa história e é o comportamento do outro. Digam sim aí se vocês entenderam essa parte, se ficou bem claro isso. Então, porque não dá para a gente jogar tudo na nossa conta, tá? Digam sim se vocês entenderam essa parte, se ficou tudo claro aí para vocês, tudo tranquilo. Se vocês têm alguma dúvida referente a isso, podem falar também, tá? Então, é exatamente isso, né? Que muitas vezes a gente joga só na nossa conta. Então, a partir do momento que nós entendemos o que são as violências do outro, então a gente tem que começar a fazer primeiramente, sempre o primeiro passo, eu vou seguir aqui o método da tríade, é identificar o que são as violências psicológicas. Violências psicológicas são também chamadas de violências silenciosas. E por que elas são importantes? E por que é tão importante a gente identificar? Porque assim, gente, normalmente quando a gente não identifica violências psicológicas que a gente está sofrendo, como gaslighting, como chantagem emocional, agressões verbais, como xistes, tá?
Gaslighting, xistes, ataques à nossa moral, humilhações, parecem brincadeiras muitas vezes, brincadeiras maldosas e maliciosas, que são os famosos xistes, né? Então, como eu comentei, todos esses pequenos ataques que nós vamos sofrendo, a gente às vezes pode não identificar isso como uma violência, por isso que ela é silenciosa. Mas elas vão afetando que parte? É como se a gente tivesse um vírus que, sem a nossa percepção, tivesse abalando o nosso estado físico. E no caso da violência psicológica, ela vai abalando o nosso estado emocional, ele afeta a nossa autoestima e a nossa confiança em nós mesmos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que vai nos humilhando e vai fazendo isso de maneira sistemática, de forma contínua, sabe? Ela vai dizendo que você não tem capacidade, vai te xingando, vai te tirando das decisões, não pergunta a sua opinião, vai fazendo as coisas, vai cometendo várias e várias ações de maneira a você compreender que você não tem capacidade, vai te falando coisas como, por exemplo, você não é capaz, você faz tudo errado, se não sou eu aqui, quem vai fazer por você, né? Tudo isso, ele vai aos poucos minando a tua autoestima, a tua confiança. Isso vai fazendo você não se reconhecer mais na relação, entende? Tipo, você olha para trás e pensa, antes eu era tão confiante, eu fazia as coisas tão bem, agora não. E muito do gaslighting também, né? Gente, aproveitar aqui que nós estamos na live, eu gostaria de pedir para vocês para deixarem a curtida de vocês, tá? E, se possível, divulgarem também, compartilharem e fazerem esses comentários, que isso ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a divulgar também mais e para as pessoas também reconhecerem o que são violências psicológicas e como se blindar desse tipo de violência. Então, peço aí encarecidamente a curtida de vocês aí que estão no vídeo, curtam o vídeo, comentem bastante. Podem curtir também, que é muito importante para o Cuidadogia aqui, tá bom? Muito obrigado. Então, assim, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu. Eu não recebi o anúncio da live. Boa tarde, eu não recebi o anúncio da live. Pois é, Samara, mas você tá no grupo silenciado do WhatsApp? Lá no grupo silenciado do WhatsApp eu mandei o link do grupo. Se você não tá, é cuidadogia.com.br/WhatsApp para participar. Eu envio sempre por lá. Então, muito bom conteúdo, obrigada. Legal, Cíntia. Obrigado você por estar aqui. Então, boa tarde, Xavier, boa tarde, Inês, boa tarde, Zonete, tudo bem? Luciene, olá. Então, assim, ó, começou agora, faz uns 10 minutinhos, Samara, começou agora. Você pegou a parte inicial, vou até recapitular aqui um pouquinho, então. Então, a gente vai entender que a gente precisa identificar todos os tipos de violência psicológica que existe, porque elas são as violências que vão minando a nossa capacidade de resposta. E as violências que vão criando-se posterior já têm as nossas primeiras defesas emocionais e psicológicas destruídas. Então, por isso que elas fazem tanto efeito. Então, a gente precisa identificar elas. Saber quando é uma chantagem emocional, saber quando é um gaslighting, né? Isso nós precisamos identificar. Saber qual é o nível de ataque. Então, quando uma pessoa, por exemplo, do nada nos chama de idiota, é um ataque, com certeza. O problema é que, olha só como é sutil. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo sutil. Eu chego para você de uma forma muito grosseira e falo assim, você é uma idiota. Tu sabe que aquilo é um ataque. E isso, geralmente, você pode te proteger e não deixar entrar, porque você pensa, a pessoa está tentando me ofender, eu não vou cair nessa. Fica bem claro. Agora, imagina que eu convivo com você todos os dias e eu começo a dizer assim, você, sei lá, tá arrumando alguma coisa e deixa cair. Nossa, como você é atrapalhada mesmo, né? Aí o que acontece? Eu estou fazendo às vezes como uma brincadeira, como uma coisa leve, e aí você vai pensar, eu não sou atrapalhado só porque eu deixei cair uma vez, né? Mas aquele ato de você deixar cair gerou uma dúvida, entende? Aí toda vez que acontece, eu fico reforçando isso de maneira contínua e sistemática, dizendo que você é atrapalhado, que você não dá conta das coisas. Com o passar do tempo, talvez você comece a acreditar que você não dá conta das coisas, que você realmente é uma pessoa atrapalhada. Entende o ponto que eu estou chegando? Boa tarde, Sandra. Tudo bem? Então, as violências psicológicas criam situações do nada, Gisele colocou aqui exatamente. Ou seja, a pessoa vai criando situações que tu começa a duvidar se tu realmente é capaz. Então, entende que ela é silenciosa? Depois de um tempo, tu te dá conta
Sabe, é como uma caminhada, né? A cada passo que você dá, você está ficando distante. Quando você olha para trás, você caminhou um monte, né? Então, a violência, às vezes, ela é esse pouquinho cada dia, sabe? Esse conta-gotas. A gente precisa aprender a identificar isso e barrar esse tipo de coisa. Por isso que eu sempre falo, né? Não aceita piada que te autodeprecia, não dá risada disso. Que se deprecia, sabe? Deprecia você mesmo. Então, essas pequenas gotas que vão depreciando você, a primeira violência, a violência silenciosa, ela vai atacando isso. Quando a gente aprende a identificar, a gente aprende a barrar. E aí vem o segundo passo, né? Lembra que eu falei, então, começamos então aqui falando sobre este fenômeno que as pessoas dizem, não é o que eu falo, é o que o outro se ofende. Que na verdade não, é o que o outro fala e é a tua história, aquilo que você interpreta. Então, recapitulando, se uma pessoa me chama de idiota, o fato de ela falar que eu sou idiota depende de como eu vou reagir. O fato é que ela está sendo ofensiva. Agora, como eu vou reagir de acordo com a minha história, né? Se eu realmente duvido ou não das minhas capacidades, aquilo vai me ferir mais ou menos. Mas, independente disso me machucar ou não, é mais ou menos o seguinte: a pessoa tocou uma pedra em mim. Se ela acertar, ela me machuca. Se ela não acertar, o fato de ela tocar a pedra, ela quer me agredir, ela está fazendo errado. Não interessa se isso entrou ou não. Entendeu? Esse é o ponto. Então, a gente então entendeu quais são as ações do outro, quais são as violências psicológicas que ela tem e quais são as nossas agora. Então a gente precisa daí o quê? Olhar para dentro de nós, entender qual é a nossa história, quais são as nossas vivências. Ó, a Samara colocou aqui, verdade, ocorre muito em um grupo de amigos, sempre tem os que fazem piadas de mau gosto, exatamente. Nossa, eu vivo exatamente essa situação. Então, é exatamente essa, a gente tem que identificar essa situação do outro e começar a entender que nós também temos o poder de olhar para a nossa situação agora. Quais são, agora eu pergunto para vocês, qual é a história de vocês? Por isso que em terapia, quando nós estamos fazendo uma sessão terapêutica, né, a gente vai olhar para a dinâmica da pessoa, né? Por exemplo, eu estou numa sessão terapêutica, qual é a minha dinâmica no relacionamento? Quais são as coisas que são os meus pontos fracos? Você quer ver? E quando eu falo ponto fraco, eu não estou falando um ponto de fragilidade de vocês. Às vezes é um teu ponto forte que tu utiliza muito, que um abusador entra por ali. E tu tem que reconhecer, tu tem que se autoconhecer. E esse autoconhecimento, nas palavras do Freud, não vem com uma autoanálise. Nós precisamos de alguém que analise. Por quê, tá? Porque nós temos pontos cegos para as nossas questões. E exatamente nós temos esses pontos cegos porque às vezes nos gera uma certa angústia olhar para isso. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro o que eu estou querendo trazer. Digamos que eu sou uma pessoa que, na minha vida, quando eu era pequeno, eu tive que assumir muita responsabilidade. Eu tive que amadurecer cedo. Eu tive que fazer muitas coisas e resolver problemas que não era para eu ter feito naquela idade. Eu tive que resolver isso. Isso gerou em mim um senso de deixa que eu faço, deixa que eu sou responsável. Então, todas as situações que caem para minha vida, eu assumo a frente e resolvo. Então, quando eu estou num relacionamento, eu puxo tudo para mim. Então, isso acaba virando o quê? Uma faca contra mim mesmo, porque a pessoa pode me gerar uma culpa muito fácil. Ela pode dizer, tudo que está acontecendo nessa relação é culpa tua. E eu, mesmo que logicamente, racionalmente, eu pense, mas isso não está certo. Eu sinto, a emoção me carrega dizendo, a culpa é minha. Eu tenho que resolver isso de alguma maneira. E aí eu vou atrás de formas de resolver. Eu fico pensando o que eu posso fazer diferente para isso não acontecer mais na minha relação. Como que eu posso? Sendo que às vezes a responsabilidade não é minha. Ou seja, eu fico tentando resolver. Como que eu faço para a pessoa não me chamar de idiota? Como assim, cara? A pessoa está te chamando de idiota, não tem nada a ver com isso. É a pessoa que está te ofendendo. Como que eu faço para a pessoa largar a pedra e não atirar mais em mim, né? Às vezes, gente, não tem como. E aí a gente precisa se submeter a uma análise para entender qual é a nossa dinâmica neste relacionamento. Quais são os pontos nossos que são pontos de fragilidade. Compreenderam até aqui? Tá claro?
Respondam para mim, gente. Está claro para vocês? Se ficou claro isso, que a gente tem que entender, então, identificar as violências que o outro comete e entender dessas violências quais são as que mais nos afetam, quais são nossos pontos de fragilidade. Onde nos dói, para que a gente possa se proteger. Está assim, legal? Entende? Por isso que é tão importante a gente olhar isso. Por exemplo, a Cíntia colocou, né? Que explode às vezes. Sim, o que é, né, que te faz explodir? Porque a explosão, gente, ela é o quê? O que é uma explosão? É quando o fogo, né, ele está descontrolado. O fogo é a nossa raiva. Nossa raiva é o nosso fogo. A nossa energia. De uma certa maneira, a nossa energia está descontrolada, né? Como assim descontrolada? Significa que a gente foi engolindo e foi... Sabe quando a gente pega uma brasa e bota um pano em cima? A gente vai fazendo isso, a gente bota um pano, depois outro, depois outro, depois outro, né? E aquele pano foi pegando fogo, foi aquecendo. Porque tu bota um pano na brasa, prende um fogo naquele pano, mas não vira um incêndio. Mas você põe outro. Aí você põe um outro. Aí você põe um outro, né? Vai escondendo aquela emoção até que não aguenta mais e ela explode. Então a gente não está dando vazão para nossa emoção. Aí às vezes a gente explode, gente. Por isso que eu acho muito errado dizer para a pessoa: ah, não ligue, não dê bola. Cara, é muito fácil falar, né? Muito fácil falar para não dar bola para situações, né? Quero ver você pegar e ter o mesmo sangue de barata e ficar tranquilo, né? Palavras têm poder, com certeza. Ó, as palavras têm tanto poder que é o seguinte, elas definem o nosso campo de atuação. Você quer ver? Você vai falar com um advogado. Ou quem aqui é advogado sabe que existe palavras que compõem o que é o direito. Vossa Excelência, né? Data vênia, né? Então tem várias palavras que compõem o que é o ser o advogado. Tem toda uma forma coloquial, uma forma coloquial não, uma forma formal mesmo, né? Uma maneira formal de se expressar dentro daquilo lá. Então as palavras têm poder. Quando a gente está num relacionamento, quais são as palavras que estão formando nossa relação ali? Quais são as palavras e quais são as emoções? Qual é a nossa dinâmica? Por isso que uma terapia, ela tem tanta força. Porque ela faz com que a gente entenda qual é a nossa dinâmica na relação. Quem aqui faz terapia comigo, né? E tem umas pessoas que eu já identifiquei que estão aqui fazendo terapia comigo, sabe como é que é, né? Que a gente vai olhando para essa dinâmica, a gente vai olhando para esses pontos de fragilidade, a gente vai se fortalecendo. E esse passo, eu achei muito interessante essa analogia da caminhada, né? Que surgiu esses dias numa terapia, que é assim, que é um passo de cada vez, sabe? Você dá um passo de cada vez. E quando você caminha, 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 mas um passo parece que não deu diferença. Mas quando você para, você olha para trás e você vê o quanto andou. Vou tomar uma aguinha aqui porque falar demais. Mais com a rinite que eu tô atacado aqui porque tá muito úmido. Tem efeito, né? Então é importante nós entendermos, né, a gente entender qual é o espaço da terapia aqui, né? De olhar para dentro de si, de uma análise. E por que é importante uma pessoa nos analisando? Porque ela enxerga os pontos cegos, né? Nossos pontos cegos. Que muitas vezes nós estamos num relacionamento funcionando de uma certa forma que nós acreditamos ser normal, quando na verdade é por uma dinâmica nociva do relacionamento. E ao analisarmos essa dinâmica através da ótica de uma pessoa capacitada para nos escutar, ela consegue nos apontar visões que nós não estamos tendo naquele momento no relacionamento. Desculpa. Ai, ai. Agora até a gente pegou forte aqui. Ficou claro até aqui, gente? Ó,
ela saiu de casa e não conseguiu superar, mesmo sabendo que a relação não era sadia. No meu caso, me sinto ignorada. Nada que é importante para mim não importa para ele. Então é assim. Às vezes, né, Bruno, o Alisson, né? Às vezes a gente tem dificuldade de encerrar ciclos, mesmo que a gente queira encerrá-los, né? Mesmo que seja importante encerrar, a gente tem dificuldade, porque a gente passa por essa questão de luto que foi, né? Luto pelo que poderia ter sido. E quando a gente é ignorado, obviamente o tratamento de silêncio entra aí, né? Então, como que funciona o tratamento de silêncio? Como que a gente lida com o tratamento de silêncio? A culpa da relação não está bem... Como é que é? Não estar bem... A culpa da relação não estar bem, ela atribui só a mim, tá? A relacionamento sempre são duas pessoas, né? A questão do tratamento de silêncio, vamos falar sobre tratamento de silêncio agora um pouco. O tratamento de silêncio, ele é uma violência onde eu uso o silêncio como uma forma de agressão. Eu posso usar o silêncio de muitas maneiras, e nós temos que identificar que muitas vezes o tratamento de silêncio, ele é uma forma violenta, super violenta, na verdade, ele é uma forma super violenta de agredir o teu emocional. E como que se faz isso? É como se eu ignorasse a tua existência, as tuas opiniões, as coisas que tu fala. Então não interessa, eu não estou te ouvindo. Tu pode falar o que tu quiser, para mim você não existe naquele momento. Eu ignoro a tua fala, eu ignoro a tua existência. E geralmente o tratamento de silêncio, ele não vem simplesmente com o ignorar de olhar para o outro lado, ele vem com uma expressão na face onde a pessoa mostra que ela está fechada, que ela não te escuta, ela te agride com o olhar, com o ato, nos lembrando que a comunicação não é feita só pela fala, mas pelos atos, pelo comportamento, pelo tom de voz. Então é muito importante a gente entender que o tratamento de silêncio também, muitas vezes, faz com que a gente recue por medo. Que a gente recue por medo de entrar em contato com aquilo que gera o tratamento de silêncio. Mas para combater o tratamento de silêncio, a gente não pode entrar nesse acordo de também ficarmos em silêncio frente a ele. A gente precisa nomear o que está acontecendo, dizendo que esse tratamento de silêncio está acontecendo por uma causa, por uma razão, com um motivo e que ele possui sim um objetivo. Quanto mais claro ficar o que está acontecendo no relacionamento e por que está tendo aquele tratamento de silêncio, mais claro vai ficar a relação, mais fácil vai ser sair desse tratamento, desse silêncio, onde se tem um acordo, onde ninguém pode falar nada, principalmente sobre aquilo que é angustiante. Comigo, o meu marido sempre agiu na base do tratamento de silêncio. Sou casada há 41 anos, um relacionamento abusivo, narcisista, só agora me dei conta do que vivi. Então, voltamos então à questão do tratamento da violência silenciosa. Como essa violência silenciosa ela pode durar muitos anos e e você não sabe, você não consegue perceber, porque ela é silenciosa, perceber o que aconteceu. É como um câncer na relação crescendo que você não tem acesso a ver. Então a gente precisa entender, por exemplo, eu fiz uma capacitação para um grupo pequeno de pessoas chamado blindagem emocional, onde eu ensinei técnicas de conversação, técnicas de se proteger emocionalmente, né? E aí uma das alunas, inclusive nessa semana, deu relato, né? Que a relação melhorou muito, porque ela aprendeu técnicas e formas de manter a relação, né? De tipo, trazer pontos para a relação, de conseguir se comunicar e de não cair mais nesses tratamentos de silêncio, né? Ele não reage porque é uma vítima e não tem culpa. Então, a gente costuma dizer que o narcisista... Vamos falar agora sobre uma questão narcisista e de abusadores. Um comportamento muito típico de quem é uma pessoa narcisista é que ele se coloca somente em duas situações. A primeira situação, né, dois papéis, na verdade, dentro de uma relação. O primeiro papel é de vítima, onde ele não tem culpa de nada, onde ele é agredido, ele é ofendido, ele é atacado, ele é deixado, ele é abandonado, ele é dedicado,
ele é a pessoa que mais amou, que mais gostou, que mais protegeu, que mais fez por você, e que quando essa relação acaba, ele é a pessoa que foi abandonada. E geralmente ele vai usar essa mesma narrativa para te atacar moralmente, para dizer que você é responsável pelas coisas ruins que aconteceram na relação, ou porque a relação acabou exatamente, ele não sabe por quê, mas sim porque você quis, desejou, e talvez tenha até uma traição no meio disso, tá? O segundo papel que ele vai se colocar é como uma pessoa que está lutando para fazer a relação dar certo. Né? Então, desse papel da pessoa que luta, que está querendo recuperar, que está fazendo de tudo pelo relacionamento, que essa é a pessoa, e que normalmente as ações dele só são daquele jeito se ele reconhecer alguma coisa de errado, né? Tipo assim, que daqui a pouco bateu na pessoa, né? Não tem como ele negar isso. Então, ele só vai reconhecer esse tipo de coisa quando ele falar a seguinte frase: eu só fiz isso porque você fez, pontinhos, né? Você fez tal coisa, você fez isso. Ou seja, ele vai dizer que a responsabilidade dos atos dele são justificadas pelo teu comportamento, pela forma como tu se comportou. Então, nunca ele vai, em hipótese alguma, ele vai admitir que errou, verdadeiramente. Esses são os dois papéis que se colocam, né? Então, a gente tem que entender que, para nós nos blindarmos, ó, ele age exatamente assim, saiu de casa, ela age exatamente assim, saiu de casa e disse que não quis nada com ela, mas na verdade eu pedi para que ela não fosse, você falou exatamente como ela age e agiu. Né? Então, assim, o segundo ponto que a gente pode pensar aqui, quando a gente fala sobre se defender e se blindar, então a gente entendeu que existe o outro, existem as nossas questões. É a seguinte: o narcisista pode voltar a idealizar e espelhar a ex-vítima, pode. Não é que ele idealiza, ele idealiza, mas não é bem uma idealização, ele cobra. Porque ele tem uma certa visão de como tem que ser o relacionamento. Então ele cobra exigências que ele não cumpre. Por exemplo, ele cobra total dedicação. Ele vai cobrar uma atenção que ele não dá. Ele vai cobrar uma prioridade que ele não dá. Ele vai cobrar uma fidelidade que ele não dá. Ele vai, entendeu? Ele vai cobrar tudo que ele não entrega. Né? Ele vai querer que você seja assim totalmente dedicada somente a ele. E aí tem uma questão muito importante quando a gente está falando sobre tudo isso, sobre blindagem emocional, sobre se proteger emocionalmente, que é o seguinte: como que nós fazemos então para verdadeiramente nos protegermos emocionalmente? Nós precisamos tomar contato com as nossas emoções. Quando nós não tomamos contato com o nosso lado emocional, quando a gente evita ficar triste, quando nós evitamos a tristeza, ou evitamos o medo, evitamos as emoções que são mais angustiantes, nós acabamos também evitando as outras emoções que são positivas. A gente vê todo mundo meio desbotado, meio sem gosto, as coisas perdem o gosto, porque a gente acaba se dessensibilizando para todas as outras emoções. Então a gente precisa tomar contato com as nossas emoções, seja emoção de tristeza, seja emoção porque parece que a gente só tem que ficar feliz, seja emoção de raiva, seja emoção de medo, todas essas emoções que são angustiantes, nós precisamos tomar contato, porque força emocional é quando nós temos a capacidade de lidar com as nossas emoções e não sim deixar de sentir as emoções. E quando você diz ao narcisista que não cumpre a parte dele na relação, eu mesmo disse que não faz porque a vítima guarda rancor do passado, não quer evoluir, etc. Ok. O nosso mundo fica igual a deles, preto e branco. Isso. Então a gente precisa fazer o quê? Tomar contato com as nossas emoções. Entrar em contato com o nosso emocional e aprender a lidar com ele. Então, quando tem uma discussão, por exemplo, nós identificamos nossa emoção, o que nós estamos sentindo, e paradoxalmente, a nossa emoção ela reduz a intensidade de controle, porque ela está clara. Né? Está claro aquilo que está acontecendo. Você quer ver? Eu vou deixar uma coisa agora claro para vocês, que tem na nossa sociedade, que normalmente a gente pensa uma coisa e é outra. Olha só, todo mundo tem uma ideia, a maioria das pessoas, você vai identificar se você não tem essa ideia, talvez pessoas à sua volta tenham, que chorar, o ato de chorar é uma coisa feia.
Ah, não se chora, chorar tá errado, é ruim. Só que no fundo, tá? No fundo, o ato de chorar não é ele que é uma coisa que a nossa sociedade não gosta, o ato de chorar, não é isso. Nós vivemos numa certa ditadura da felicidade, onde nós precisamos sempre estar sorrindo. Então, quando alguém está chorando por uma emoção de alegria, a gente celebra isso. Basta ver as Olimpíadas, né? Os atletas chorando porque alcançaram uma conquista e tudo mais. Na verdade, quando uma pessoa está chorando de tristeza, ou quando nós choramos de tristeza, a gente não gosta de ver isso. Porque, no fundo, a tristeza é uma emoção que é meio rechaçada na nossa sociedade, sabe? Rechaçada. E agora me perdi aqui na palavra, né? Mas é meio, assim, isolada. A gente não quer saber dessa emoção. A gente quer isolar ela. A gente não quer saber da tristeza. Ok? Então a gente acaba isolando isso, não querendo saber disso, então o choro também entra por consequência. Se eu vou chorar de tristeza, é melhor não chorar. Quando, na verdade, ficar triste faz parte da vida. E nós precisamos é ter condição emocional e psicológica de lidar com as nossas tristezas, gente. De sermos adultos. Porque uma criança, ela não sabe lidar com a sua própria tristeza. Nós, adultos, temos que aprender a lidar com a nossa tristeza, olhar para isso. Eu choro muito no silêncio do meu quarto. Foi incutido ao homem que chorar é sinônimo de fraqueza. Quando, na verdade, não é sinônimo de fraqueza chorar. Sinônimo de fraqueza é quando a gente não fala sobre aquilo que a gente sente, não tem capacidade de lidar com o nosso emocional, gente. Chorar é uma capacidade humana. Ele vive um mundo imaginário e não aceita a verdade. Então, blindar-se emocionalmente é tomar contato com as nossas emoções. Por isso que quando nós vamos para um sistema... O que é uma terapia? Por que é importante um processo terapêutico? Por que é importante olhar? Porque é o seguinte, quando nós vamos fazer um processo terapêutico, nós estamos fortalecendo, treinando, assim como nós, por exemplo, vamos praticar para aprender um instrumento musical, nós precisamos de alguém que vá nos ensinando isso e nós vamos praticar esse instrumento ou aprender uma nova língua, nós precisamos praticar. A terapia, ela é o entendimento de tocar o instrumento do nosso emocional, do nosso coração, de falar, de aprender uma nova linguagem, que é falar a linguagem dos nossos pensamentos e emoções. E nós precisamos ir praticando isso. E à medida que a gente pratica, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil a gente lidar com situações que são, muitas vezes são extremamente difíceis. Certa vez, uma paciente que tinha perdido uma pessoa muito querida estava lidando, a gente ficou muitos anos falando sobre aquilo, e aí, em um determinado momento, uma outra pessoa da vida dela, muito importante, veio a falecer. Só que durante esse processo de falecimento, que a pessoa foi ficando doente, 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 ela teve total condição de ficar próxima dessa pessoa, algo que não tinha acontecido da outra vez. Você entende como isso é importante? Ela teve capacidade emocional e resiliência de se ficar triste porque aquela pessoa estava partindo, mas ao mesmo tempo ela vivenciou momentos únicos no final da vida daquela pessoa que ela tanto amava, ficou perto, próximo e pôde ficar e ter lembranças daquilo. Porque ela construiu uma capacidade emocional de lidar com algo angustiante. Ah, ela não chorou? É óbvio que ela chorou. Ela chorou, ela ficou triste, ela riu com a pessoa, ela falou, lembrou de coisas importantes, até chegar aquele momento que a pessoa veio a falecer. E ela pôde lidar com tudo isso. E assim é com os nossos términos. Quando um relacionamento termina, quando o relacionamento continua, quando tem momentos angustiantes na nossa vida, nós precisamos adquirir capacidade emocional para lidar com isso. Porque nós não podemos fugir da vida. Se a gente foge das nossas tristezas, se a gente não enfrenta as situações, se a gente sempre fica tentando evitar, né, determinados conflitos, às vezes conflitos conosco mesmo, né? Se a gente sempre fica querendo não falar sobre aquilo que a gente sente aqui dentro do nosso mais íntimo coração, a gente deixa de viver uma parte muito importante da nossa vida, né?
Então é importante a gente aprender a nossa linguagem emocional, tanto para nos blindarmos de ataque, de futuro de ataques emocionais, né? A gente entender a nossa dinâmica, como também, ao mesmo tempo, a gente poder viver melhor, a gente poder saborear mais, sabe, as coisas que são importantes e positivas para nós. E aí a gente entende o peso, né? Que, olha como é importante a gente viver momentos felizes, momentos que são libertadores. E esse fortalecimento, ele vem um passo de cada vez, ele vem junto, né? Por isso que um processo terapêutico, ele é importante, porque ele é curar feridas, ele é tocar em feridas, curar feridas e lidar com possíveis machucados que podem acontecer na tua trajetória. Isso é, isso é uma verdadeira blindagem emocional. Não é fugir, é criar a coragem para enfrentar. E coragem não é ausência de medo. Coragem vem do latim agir com o coração. É conectar-se com o teu coração e agir com ele. Agir mesmo com medo, mesmo com tristeza, né? Não deixar que o medo te congele, porque lembrando, toda emoção que toma conta da gente, que é o medo que vira pavor, que vira terror, a raiva que vira fúria, que vira ódio, toda emoção que é assim é porque ela está descontrolada, não está processada. E a gente precisa aprender a controlar e expressar isso. Como lidar com a opinião alheia? Não sei como lidar com a opinião dos outros ao saber da separação. Isso é importante, né? A gente sempre vincula ao o que o Lacan falava isso de o outro, né? Então, o nosso desejo, a nossa autopercepção submetida ao que o outro quer. E isso não é uma coisa assim anormal, gente, tá? Uma coisa de fraqueza. Porque na nossa formação como ser humano, quando nós somos crianças, nós precisamos disso para nos desenvolvermos. A gente vai olhando para os nossos pais e a gente vai vendo na aprovação deles o nosso nascimento. O que é certo, o que é errado, como a gente pode se desenvolver, a gente vai fazendo isso. Claro que nós temos as nossas singularidades, as nossas vicissitudes, as nossas questões todas, né? Mas a gente vai também condicionando isso muito ao que os nossos pais vão dizendo. E aí, muitas vezes, isso às vezes pesa demais, a gente acaba abrindo mão um pouco de nós em prol dos outros. Então, as emoções, né, Alisson, que pode conter uma emoção de vergonha, pode conter uma emoção de medo. A gente tem que olhar quais são as emoções que estão por trás disso. O que está construído para ti? Como que é essa questão? O que simboliza? Como te lembra esse julgamento, né? Essa opinião alheia? O que é para ti isso? Lembra? Porque uma pessoa falar uma coisa de você, dependendo do que ela está te criticando, do que ela está te dizendo, a opinião dela pode ser ofensiva também. Mas como que isso entra para ti? Como é que é isso para ti? A Márcia perguntou aqui, como participar do grupo silenciado do WhatsApp? O grupo silenciado do WhatsApp, ele está na bio do Instagram, né? Ou você pode acessar o cuidadogia.com.br/WhatsApp. cuidadogia.com.br/WhatsApp. Aí você acessa lá, vai direto no grupo silenciado do WhatsApp, tá? Aí lá sempre eu passo todas as informações, né? Inclusive teremos provavelmente novidades aí para o mês que vem. Provavelmente a gente vai ter algumas novidades que eu não vou revelar agora aqui, mas vou revelar primeiro lá no grupo silenciado do WhatsApp. A raiva pelo narcisista pode ser um sinal que estamos no processo de cura? Sim. Por incrível, né? Às vezes a gente pensa que raiva é uma coisa ruim. Raiva é uma emoção protetiva, gente. Sim. Né? A gente, às vezes, ter raiva nos protege, sabe? As pessoas pensam às vezes assim, ai, ter raiva porque nós temos que perdoar. Às vezes não, sabe? Às vezes a gente não precisa perdoar nada, gente. A gente precisa cuidar da gente. Tá? Eu sei que tem toda uma questão, assim, meio por uma questão até cristã, por uma questão, assim, do perdão, de uma ideia do perdoar, né? Que é muito bonita até,
mas às vezes não é protetiva. Também o que é perdoar, né? Às vezes a gente pensa que perdoar é aceitar tudo. Também não é isso, não. Boa tarde, Eliane. Gente, eu tô tomando uma água aqui porque aqui tá bem úmido e aí me ataca rinite, começa a tossir e tal, e eu tô falando, né? Provavelmente para vocês minha voz tá normal, mas para mim tá bem rouco. Então, gente, é assim. Deixa eu dar uns recados finais aqui, porque a live está se encaminhando para o final. Vou dar uns recados finais, tá? Participe lá do grupo silenciado do WhatsApp, cuidadogia.com.br/WhatsApp, onde eu lanço toda semana uma enquete. Qual vai ser o nosso tema, tá? Segunda-feira, às 16 horas. Provavelmente teremos aí algumas novidades para o mês de setembro, aonde a gente vai lançar mais um grupo de capacitação de blindagem emocional. Eu lancei o primeiro grupo, eu lancei ali, foi esse mês, a gente fez, foram 5 encontros ao vivo, onde eu faço os encontros e a gente faz essa capacitação da blindagem emocional de ensino técnicas, né? Cada encontro, daí ele dura em torno de 1 hora, ele é progressivo, né? Então a gente fala sobre técnicas, sobre formas de conversação, sobre como se blindar, né, emocionalmente, como desenvolver essas capacidades todas que eu estou falando aqui. E eu sempre lanço primeiro lá no grupo silenciado do WhatsApp. E são poucas vagas sempre que eu lanço para essa capacitação, porque é um grupo pequeno para que todo mundo possa falar, comentar, trazer um pouco da sua história, e aí a gente consegue compartilhar mais, né? Porque apesar de eu atender também como psicólogo, né? Para quem não sabe, eu sou psicólogo, minha formação é assim, eu tenho uma formação em psicologia, fui laureado pela PUC-RS, e eu tenho uma especialização em transtornos de personalidade, tá? Tenho especialização em transtornos de personalidade, e eu estou agora numa segunda especialização, finalizando a especialização, termina ano que vem, né? Minha especialização em neurociência, comportamento e psicopatologia, tá? Para quem quer saber da minha formação. Então, que tá a primeira vez aqui não saiba, né? Então, eu atendo também, mas a minha agenda é bem lotada, então às vezes eu não consigo atender todo mundo, por isso que tem esse grupo de capacitação onde a gente se reúne em encontros mais assim, direto ao ponto, né? E fora isso também tem os treinamentos gravados, mas normalmente o grupo de capacitação eu vou estar lançando uma a cada 2, 3 meses, mais ou menos, sai. Na verdade, esse grupo de capacitação provavelmente ele vai sair um a cada 3 meses, tá? Então, eles vão ter só 4 vezes ao ano, esses grupos de capacitação, porque realmente eu me dedico bastante, a gente faz as aulas a vivo, é bem corrido, ele acaba sendo lançado, então a gente vai lançar ele provavelmente somente 3 vezes por ano, tá? Então vai sair agora em setembro, provavelmente, outubro, novembro, provavelmente ele só vai sair daí o próximo ano que vem, tá? E aí, se você quiser participar, vai lá no grupo silenciado do WhatsApp, se inscreve lá que eu vou lançar, provavelmente em setembro a gente vai estar lançando ele para fazer novamente esse grupo, esse último grupo do ano, né? Tá? Se você não segue no YouTube, tem o Cuidadogia também no YouTube. Essa live está gravada, inclusive, no YouTube. Você pode se cadastrar lá no sininho, ativar o sininho para saber sempre quando tem a live. Tá lá no YouTube. E você pode também seguir no Instagram, caso você não siga, pode seguir também me seguir aqui no Instagram. No mais, era isso. Eu estou aqui para, se vocês quiserem me chamar em box também para agendar uma primeira conversa, a gente pode agendar. Eu explico como é que funciona daí também, pede para me agendar como é que funciona a primeira sessão, como é que a gente faz online, tá? E aí a gente combina, marca essa primeira conversa. Agradeço a todos por estarem aqui hoje, é muito importante, se você puder divulgar, quanto mais pessoas souberem e aprenderem, né, sobre isso, sobre como a gente pode identificar as violências, como a gente pode blindar emocionalmente, como a gente pode agir para dar limites e até sair de relacionamentos que são tóxicos e abusivos para nós. Então, eu agradeço muito você, se você puder compartilhar também e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, tá bom? Gratidão, eu que agradeço por vocês estarem aqui. E se precisar, me chama em inbox, lá no grupo silenciado do WhatsApp, eu tô lá, me chama no WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp ou no inbox do Instagram, eu respondo e a gente marca uma primeira conversa se você precisar.